nós já estamos assim, bem atrasados na nossa programação, a gente tem um teto de, no máximo, 10 para 1 para acabar esse evento. Vou chamar as pessoas que vão compor a mesa aqui, vou fazer apenas a chamada pelo nome, né? E depois, se for o caso, quem estiver interessado pode buscar mais o nome das pessoas. Então, primeiramente, aqui ao meu lado, vou chamar o professor Carlos Peralta, professor da Costa Rica. Que apesar de ser costarricense, ele fala um português perfeito, vai ter essa oportunidade de aprender com ele em português. Essa mesa é uma mesa internacional, né? Agora eu vou chamar a nossa outra palestrante, que é a professora Giulia Parola. Giulia, que está pela Universidade de Torino, é italiana, mas também mora no Brasil, e fala português impecável também. Então, grazie Giulia. E vou chamar também a pesquisadora Cecília Campos, por favor. Vai ter uma mesa conosco e representando os alunos do mestrado, a discente Júlia Medeiros. Temos duas Júlias na mesa. Júlia que é aluna da disciplina e, além de tudo, me orientando e vai fazer uma pesquisa promissora sobre os chamados da ordem. Então, sem muitas formalidades, né, por conta da questão do tempo, para vocês se aterem ao tempo máximo de meia hora, senão eu vou puxar a orelha de vocês. E vou passar a palavra ao professor Carlos Peralta para fazer a sua exposição sobre a Code de Escaçu. Você pode usar o passamento para estar funcionando. Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Palavra sua. Obrigado, professor Pedro, professora Júlia, professora Cecília. Uma honra enorme estar aqui mais uma vez compartilhando com uma pessoa que eu tenho uma admiração muito profunda pela trajetória acadêmica, pela humanidade, pela simplicidade, pela amizade que a gente tem desde longa data, né, professor Pedro? Desde 2007, que a gente compartilhou na UERJ, estudos de doutorado, mestrado, e a gente fez uma forte amizade que permite uma cooperação intensa, uma ponte aérea, São José, Costa Rica, Rio de Janeiro, Brasil. E eu estou muito feliz de compartilhar com vocês um pouco sobre um evento que eu acho interessantíssimo, né, pelo contexto que a gente tem de respeito ao Acordo de Escaçu, um evento sobre democracia ambiental. As ideias que eu queria compartilhar hoje com vocês, e que acho que vão ter um diálogo próximo com a apresentação da professora Júlia e da professora Cecília, eu intitulei da seguinte maneira, né, Democracia e Cidadania Ambiental. Quais são as perspectivas? Quais são os desafios para o Acordo de Escaçu? Principalmente considerando que nem a Costa Rica, nem o Brasil ratificaram ainda o acordo. Eu queria iniciar, então, minha fala apresentando o meu grupo de pesquisa na Costa Rica, esse grupo aqui. O professor Pedro faz parte desse grupo de pesquisa, o professor Morato Leite, da Universidade Federal de Santa Catarina, meu grande orientador e mestre. A gente fez uma rede de pesquisa, né? O GPDS da UCR, que tem essa logo aqui no meio, ele fez toda uma cooperação com grupos de pesquisa brasileiros. E nessa cooperação a gente teve o prazer de receber o professor Pedro e o professor Morato em agosto deste ano na Universidade de Costa Rica, para falar também da Acordo de Escaçu, para falar de justiça climática, para falar de estado ecológico. Nesse sentido, eu queria compartilhar com vocês o que eu vou falar, qual vai ser o percurso da nossa discussão hoje. Quais são as ideias orientadoras? Nós temos várias ideias orientadoras. A primeira, o Acordo de Escaçu, ele é um documento que vai falar sobre o quê? Sobre justiça ambiental, num contexto da América Latina. As outras ideias orientadoras que são fundamentais para a gente entender o Acordo de Escaçu é a questão dos direitos humanos ambientais. O Acordo de Escaçu é um acordo sobre direitos humanos e é um acordo sobre também direito de acesso, direitos procedimentais. Em terceiro lugar, ele é um acordo que, de alguma maneira, ele quer estruturar
um novo modelo de governança ambiental na América Latina. Estruturar, por que não fortalecer? Não podemos falar de uma retomada ambiental depois da pandemia, porque na verdade a gente nunca considerou as questões ambientais, né, com a verdadeira intensidade que elas merecem. E é um acordo, então, sobre democracia e cidadania ambiental a partir de uma ideia de fortalecer os princípios ambientais, de fortalecer uma hermenêutica jurídica ambiental. Então, essas ideias orientadoras, logicamente, elas vão dialogar de maneira intensa com o objetivo 16 dos ODS, paz, justiça e instituições sólidas. Esse é o grande objetivo do Acordo de Escazú. Fortalecer as capacidades, as instituições, a cooperação na região latino-americana do Caribe. Tendo presente, então, essas ideias orientadoras, agora está assim. A nossa primeira ideia, então, a ideia de justiça. A justiça, na verdade, a gente não pode definir o que é justiça. É uma ideia abstrata, é uma ideia com alto conteúdo axiológico e que tem uma relação muito próxima, simétrica, com o fortalecimento dos direitos fundamentais. E, logicamente, quando a gente fala de Acordo de Escazú, a gente tem que partir da ideia que a gente está no contexto da América Latina que é estruturado a partir de uma sociologia das ausências, segundo o Robert de Sousa Santos. E esse contexto ele está profundamente caracterizado por injustiças sociais e ambientais. Essas injustiças sociais e ambientais, na verdade, elas estão totalmente conectadas. O que é a injustiça social? Ela é basicamente uma distribuição desigual da riqueza, mas, acima de tudo também, uma distribuição desigual do acesso aos direitos humanos, do acesso a serviços públicos essenciais. Ao mesmo tempo, essa injustiça social também é uma injustiça ambiental. Essa injustiça ambiental, ela tem uma relação direta com o que a gente poderia chamar de exposição desigual a fatores de poluição ambiental, a fatores de riscos ecológicos, principalmente das pessoas que estão em condições de vulnerabilidade ambiental. Então, nesse sentido, o risco ambiental é o quê? É a desigualdade na distribuição do que a gente poderia chamar de externalidades ambientais negativas. Tá? Então, a injustiça, nesse contexto, é socioambiental. E nessa ideia, num panorama de injustiça socioambiental na América Latina, a gente poderia trazer as ideias do Martins Ayer, economista espanhol, no sentido que essas injustiças, o que elas vão gerar no nosso contexto? Conflitos ecológicos distributivos, conflitos socioambientais. E, logicamente, nesse contexto, a ideia de justiça ambiental, então, ela diz respeito não apenas a uma distribuição de custos e de benefício socioambiental, mas também ela aponta, ela tem uma direção do que a gente poderia chamar de reclamações, de fundações, de participação, de informação, de reconhecimento dos direitos socioambientais, seja dessas comunidades numa situação de risco ecológico, seja dos defensores ambientais. Partindo então dessa ideia de justiça, a gente tem que entender, como já foi dito, que a justiça ambiental ela é abstrata, mas ela tem que ser vista num contexto específico. E qual é o nosso contexto no nosso diálogo de hoje? É um contexto da América Latina, né? É um contexto latino-americano. Por que o Acordo de Escazú é importante para a região? Isso que a gente vai começar a discutir agora, nesse segundo momento, a partir dessa ideia de justiça socioambiental. Então a gente tem, rapidamente, algumas características, né,
do contexto latino-americano. Primeira questão que a gente tem que ter claro: a América Latina e o Caribe é uma região, pode ser considerada uma superpotência de biosociodiversidade. Né? A América Latina é o resultado de uma complexa história de sincretismo étnico, cultural, com uma enorme biocapacidade. Um mosaico social diverso. Né? E não é à toa que hoje a gente tem, nesse nosso diálogo, pessoas do Peru, pessoas da Costa Rica, da Itália. Né? Então a gente tem um mosaico cultural num contexto de uma representação de uma superfície territorial de apenas 16%, né, do nosso planeta, mas que tem 40% da biodiversidade do planeta. Quer dizer, a gente tem uma riqueza enorme. No entanto, as nossas economias, elas estão pautadas, né, pela exploração irracional e restrita de recursos naturais, dependendo principalmente de matéria-prima, etc. E nesse contexto de enorme riqueza, essa enorme riqueza está caracterizada ao mesmo tempo por conflitos socioambientais que eles são potencializados por várias características. Entre elas, uma democracia ambiental ainda tímida, né? E não é à toa que a gente está discutindo a codificação desde 2012, né? E a gente está em 2023 e ainda temos apenas 15 ratificações, né, dos 24 assinantes, 33 países na América Latina, né, vários deles nem assinaram um acordo. A gente tem na América Latina o respeito do direito das comunidades tradicionais, né? Nesse contexto latino-americano, nesse mosaico cultural, a gente costuma invisibilizar as populações indígenas, ribeirinhos, né? As nossas principais características são de alguma maneira desconhecidas pelo nosso aparato institucional. A gente tem uma ampliação desorganizada das fronteiras agropecuárias, temos perda, fragmentação, degradação de hábitats naturais, tráfico de fauna e flora silvestre, poluição do solo, narcotráfico, desigualdades sociais profundas, corrupção. E em muitos países da América Latina, é lógico, é evidente que a gente tem também um contexto de instabilidade política. E quando você tem corrupção somado com instabilidade política, é lógico que você vai ter problemas relacionados com riscos ecológicos, com desigualdades sociais, com perda dessa visibilização, dessa possibilidade de participação da cidadania. E na América Latina, essa América Latina dos contrastes, a gente tem que é uma região, ou é a região que tem mais riscos para a defesa do meio ambiente. Não é apenas uma região caracterizada pela responsabilidade organizada, mas também é uma região que mata a quem defende o meio ambiente. Nós temos países como a Colômbia, como o Brasil, o México, a própria Costa Rica, na qual defender ou a defesa do meio ambiente custa caro, custa com a vida. Né? Você acaba restringindo as possibilidades de participação em formação ambiental quando você invisibiliza as possibilidades de acesso à justiça ambiental. E aí, nesse contexto de injustiças ambientais, de conflitos ecológicos distributivos, de riqueza da biodiversidade, mas ao mesmo tempo de enorme desigualdade, é que nasce o Acordo de Escazú. Ou nasce a ideia. Quando vai nascer essa ideia? Essa ideia vai nascer depois da Rio+20, foi realizada aqui no Rio de Janeiro em 2012. Eu tive a grande honra e felicidade de participar na cúpula dos povos do Rio de Janeiro, junto com o professor Morato Leite, junto com colegas brasileiros. E o Chile e a Costa Rica começaram, como vocês sabem, a liderança para a discussão e para o debate do Acordo de Escazú. O que significa Escazú? Também é interessante a gente ver o contexto desse documento internacional, sabendo o que significa a própria palavra Escazú. Escazú é um município de São José da Costa Rica, que na verdade ele deriva seu nome da palavra Itzquetzu, que seria, em língua indígena huetar,
pedra do descanso. É a pedra do descanso entre duas comunidades, Acerri e Facá. Então foi esse município que em fevereiro e março de 2018 começou a ser discutido o acordo, finalmente foi assinado. No dia 4 de março de 2018, aberto para assinatura, para depósito, para assinatura em setembro, 7 de setembro desse mesmo ano. Mas o que aconteceu de março de 2018 até aqui? Até aqui a gente teve uma resistência, por incrível que pareça. Engraçado que as questões ambientais, elas demandam urgência, elas demandam ações imediatas, mas nas políticas públicas elas acabam sendo sempre esquecidas, né? O debate ele vem, na verdade, não de 2012, ele vem de 92, com o princípio 10. Quer dizer, passaram-se aproximadamente mais de 20 anos para a gente consiga consolidar, 20 anos não, 30 anos para a gente consolidar o princípio 10 na América Latina. Então a gente teve uma resistência enorme, inclusive o Chile, inicialmente, negou-se a ratificar o acordo, e atualmente a Costa Rica foi um dos países pioneiros que propôs o acordo, nem sequer chegou a ratificar e já falou do atual governo, Assembleia Legislativa, que não vai ratificar. Aí, rapidamente, nesse contexto, então, de negação de direitos humanos ambientais, a gente tem que apenas 14 países ratificaram o acordo, né, na atualidade, na verdade 15 países, sendo o primeiro a Guiana, sendo entre os últimos, pelo menos que permitiram a entrada em vigência do acordo em 2021, México, Argentina, enfim, mas países como a Costa Rica, Guatemala, Colômbia, Brasil, Paraguai, próprio Peru, ainda não ratificaram o acordo, argumentando em muitas ocasiões que o acordo ele é contrário à normativa constitucional interna e que eventualmente poderia interferir na soberania das nações. É um absurdo. Esse acordo de Escazú, outra ideia que tem que ficar bem latente no nosso diálogo, nesse debate, e faz uma proposta específica. E essa proposta, que ela tem como fundamento a justiça socioambiental na América Latina, ela quer partir para a construção de uma cidadania ecológica. E nesse sentido, a gente poderia trazer o nosso queridíssimo ministro Herman Benjamin, professor de direito ambiental reconhecido na América Latina. No sentido, ele fala o seguinte: o direito ambiental na América Latina ele é um direito que já está se consolidando. É um direito que começou a ser construído na década de 80, que foi amadurecendo. E o acordo de Escazú, a gente poderia dizer que é o resultado desse amadurecimento. Então, a gente poderia também trazer o Henrique Leffer. Porque o acordo de Escazú, como ele vai propor uma cidadania ecológica, ele vai partir de uma ética da autoridade. Ele vai permitir o reconhecimento dos direitos daqueles ou daquelas populações que normalmente não têm participação nas decisões políticas em matéria ambiental. Então, sendo um acordo sobre cidadania ecológica, a gente pode falar que um acordo que ele é orientado por uma sociologia das ausências, que caracteriza a América Latina, e que vai propor não uma nova epistemologia e uma nova hermenêutica ambiental, mas o fortalecimento dessa hermenêutica jurídica ambiental, dessa epistemologia, para a compreensão dos fenômenos socioambientais. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os direitos de acesso ou procedimentais para dar efetividade aos direitos humanos ambientais. E dar efetividade aos direitos humanos ambientais é dar efetividade aos direitos humanos ambientais. Né? Porque a gente não tem liberdade num ambiente degradado. A gente não tem direitos sociais num ambiente de grupos que não têm acesso à água potável, por exemplo. Então, nesse sentido, o antropoceno, também é o contexto do acordo de Escazú, ele vai permitir a gente formular a seguinte pergunta: que narrativas a gente vai precisar para compreender de uma melhor maneira o papel do ser humano como agente geológico que afeta o sistema da Terra?
E aí o Acordo de Escazú, que é um acordo sobre democracia, sobre cidadania ecológica, como a gente já falou, ele é fundamentado no princípio 10 da Declaração de Rio, em concordância com os princípios 18 e 19. São princípios relacionados com cooperação, com informação ambiental entre países. E tem uma relação direta também com o Acordo de Aarhus, a Convenção de Aarhus da Europa, e ele diz respeito especificamente a 3 direitos procedimentais, que a gente agora vai detalhar mais um pouco. Participação, para você poder participar nas questões de políticas ambientais, você precisa do quê? De informação ambiental. E o terceiro direito fundamental do Acordo de Escazú, direito humano procedimental, seria o acesso à justiça, no sentido amplo, não apenas no judiciário, acesso à justiça administrativa, acesso à justiça na tomada de decisões, por exemplo, em matéria de avaliações de estudos de impacto ambiental. Claro que o Acordo de Escazú também ele vai ter um diálogo muito interessante com a opinião positiva da Corte Interamericana de 2017, no sentido que a Corte reconheceu os direitos ambientais como parte dos direitos econômicos, sociais e culturais. De maneira sucinta, o que o acordo vai propor? Então, primeiro, em termos de estrutura, o acordo, no artigo 1º, ele vai colocar 2 dimensões importantes. Primeiro, garantir a implementação efetiva dos direitos procedimentais ambientais. Incrível que numa sociedade de risco, numa sociedade de mudanças climáticas, de eventos extremos, de perda da biodiversidade, a América Latina não tem uma representação social das questões ambientais. A América Latina não tem uma dimensão pública de cidadania sobre a relevância de uma gestão dos riscos climáticos. A gente não tem informação, a gente não tem indicadores, raras vezes a gente tem uma representação social, inclusive nos meios de comunicação. As discussões ficam mais no âmbito político ou mais no âmbito da academia, mas ela não chega nas populações na sociedade civil e menos ainda nos grupos vulneráveis. Segundo, o Acordo de Escazú tem uma ambição, que é a criação e fortalecimento das capacidades da cooperação para o desenvolvimento sustentável. E, logicamente, aí a gente vai ter um obstáculo, um desafio importante, que são os recursos econômicos. Como que a gente vai financiar essas capacidades, essas cooperações? E aí o desafio é o seguinte, o apoio financeiro, depois do Acordo de Escazú, é voluntário. Quando é voluntário, a coisa não anda. É uma questão que a gente vai ter que reavaliar no prazo de 10 anos. O que ele pretende, além de fortalecer os direitos humanos ambientais? Ele vai estabelecer, no artigo 8, parágrafo 7, mecanismos alternativos para a resolução de conflitos. Mediação, conciliação, termos de ajustamento de conduta. Ele vai deixar em evidência o ônus probatório, a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, que já existe. Isso vai fortalecer, permitindo também uma prova dinâmica nas questões ambientais. Ele também recomenda órgãos especializados em matéria ambiental. Então, por que não a gente pensar numa hermenêutica jurídica ambiental que permita sensibilizar o judiciário ou a criação de tribunais ambientais, no contexto tanto administrativo como do judiciário. Então, vários princípios vão orientar o Acordo de Escazú, entre eles oportunidade, transparência, imparcialidade, publicidade, gratuidade. Importante destacar que, como vocês sabem, ele é o único acordo vinculante derivado da Rio+20, sendo que, internacionalmente, ele é o primeiro acordo com disposições específicas sobre defensores dos direitos humanos ambientais. Isso é um grande diferencial no contexto latino-americano com relação, por exemplo, à Convenção de Aarhus. E aí nós temos
três direitos procedimentais claramente delimitados no texto do acordo. O artigo 2 estabelece o que a gente vai entender por informação ambiental. Basicamente é um entendimento bem amplo do que é informação ambiental, pode ser escrita, sonora ou registrada em qualquer outro formato, que possa supor riscos, impactos adversos à proteção ambiental. Qual é o conteúdo desse direito de acesso à informação? Esse conteúdo está no artigo 5º, e ele tem a possibilidade de uma informação passiva ou ativa. Passiva no sentido de que todo cidadão tem o direito de receber informação justificada sobre questões ambientais, e a sua versão ativa seria a possibilidade de solicitar aos poderes públicos informação ambiental, né? E a possibilidade também de reconhecer uma proteção especial para aqueles vulneráveis que precisem de assistência no que diz respeito a essa informação ambiental. Um ponto a destacar também no artigo 6º é o dever dos Estados. Os Estados, normalmente, eles, numa ponderação entre interesse econômico, social e ambiental, eles acabam esquecendo da importância de informações ambientais periódicas. Então, o Acordo de Escazú, ele traz a obrigação de estabelecer registros de agentes poluidores anuais de estados de informação ambiental, pelo menos a cada 5 anos. Finalmente, o artigo 5º também estabelece os prazos para as autoridades responderem às solicitações, né, de informação ambiental e a gratuidade, né, do serviço ambiental. Segundo, o segundo direito procedimental, então, estabelecido nesse tratado internacional é a participação pública. E aí nós temos 4 pontos que poderiam ser destacados. O primeiro, trata-se de uma participação aberta, inclusiva, que ela vai incluir revisão, exame e atualização sobre impactos significativos de projetos, né, que tem uma relação direta ou impacto no meio ambiente. Segundo, as decisões, os antecedentes e as motivações, elas têm que ser públicas, elas têm que ser acessíveis, e elas têm que ser apresentadas em decisões relacionadas com avaliações de impacto ambiental e em procedimentos que permitam ações, né, reivindicatórias, que têm que ser discutidas, etc. O direito à participação, ele também diz respeito a estabelecimento de prazos razoáveis para comunidades da sociedade civil se informar, e além disso, para materializar, através de uma divulgação efetiva e compreensível e oportuna da informação ambiental. Qual vai ser o conteúdo dessa informação ambiental? Ele vai considerar vários aspectos. O primeiro, a natureza da decisão. Ele vai ter que indicar também a autoridade responsável pela tomada da decisão ambiental, a data de início e de finalização também da participação do público, e também vai ter que fornecer informação sobre as autoridades, né, que eventualmente vão ter que responder por eventuais procedimentos em matéria ambiental. Terceiro e último aspecto a destacar com relação a esses direitos procedimentais ambientais diz respeito a algo que é fundamental. Uma região, como a gente já indicou, mata aquele meio ambiente, invisibiliza os direitos de liberdade de expressão, privacidade, direito à vida. Quem são os defensores ambientais? O acordo fala que são todos aqueles que, de maneira individual, de maneira coletiva, vão defender, proteger direitos humanos ambientais. E nesse sentido, o Acordo de Escazú exige do Estado criar um entorno seguro
que possa possibilitar, permita medidas de prevenção, investigação e sanção para todas aquelas ações contrárias aos defensores ambientais. Muito bem. Que mecanismos a gente poderia ter, então, para dar efetividade ao Acordo de Escazú? Uma das possibilidades seria a gente utilizar a interdisciplinaridade entre direito, geografia e informática, e para a gente criar o que a JustSide, que é uma rede coordenada pela professora Alexandra Aragão, da Universidade de Coimbra, que contou com a participação de várias universidades da Iberoamérica, permite criar o conceito de justiça ambiental territorial, né, para a adoção de políticas públicas mais efetivas. Então, nessa análise de justiça ambiental territorial, o direito o que vai permitir? Ele vai te dar uma fotografia, um raio-x de dados territoriais, ambientais e sociais, para você enxergar conflitos socioambientais, né, uma visualização geoespecializada, para você obter informação sobre injustiças socioambientais que sejam capazes de produzir material científico para criar políticas públicas ambientais mais efetivas. Ao mesmo tempo, para permitir uma maior participação da sociedade civil na tomada de decisões ambientais. Outro aspecto, então, importante para destacar, além dessa questão da justiça ambiental territorial, é que o Acordo de Escazú é um acordo que, como eu já falei, ele vai permitir o fortalecimento de uma hermenêutica jurídica ambiental orientado para fortalecer ou para permitir uma democracia ecológica que vise uma sustentabilidade ambiental forte. Num patamar que, em determinado momento, a própria Silvia Capelli comentou num evento, em vários eventos, ele é um tratado, um acordo, principalmente fundamentado no princípio da proibição de retrocesso, no princípio da progressividade ambiental. Quer dizer, no sentido de você fortalecer um piso mínimo ambiental que permita uma normativa ambiental mais sólida no futuro. Bom, logicamente que o professor Nicolás Moed, que é professor de Direito Internacional da UCR, ele destaca que esses aspectos de justiça ambiental territorial, fortalecimento de hermenêutica jurídica ambiental, eles são fundamentais porque o contexto ambiental de crise que a gente está vivendo, que foi claramente visto no período da pandemia, que tem uma relação direta com os efeitos da mudança climática, com os efeitos da perda acelerada de biodiversidade, com a desproteção de fontes de recursos hídricos, com a desproteção também dos solos e com todas as questões de conflito socioecológico da América Latina. Nesse sentido, o Acordo de Escazú é uma necessidade, né? É uma questão que realmente tem que ser debatida nos países que ainda não ratificaram o Acordo de Escazú, porque ele vai permitir a gente falar sobre o estado ecológico e ambiental. Mas o que acontece, por exemplo, no contexto específico da Costa Rica? Além de ter um contexto político complicado para a ratificação do acordo, a gente tem toda uma obrigação de desconstruir o que é debatido no judiciário. Por exemplo, o Tribunal Constitucional da Costa Rica, que fala que a participação da cidadania em matéria ambiental, quando ela for excessiva, ela poderia produzir uma tirania ambiental. Imagina você ter que discutir, está aqui o texto literal, você tem que discutir a ratificação do Escazú, não apenas no âmbito político, mas também fazer esse debate no âmbito jurídico. Quando foi conhecida uma consulta legislativa no Tribunal Constitucional, teve uma magistrada, que inclusive atualmente está na Constituição Americana, que me falou que inclusive o próprio acordo poderia ser inconstitucional por ser contrário ao princípio precautório de matéria ambiental. Claro que a magistrada esqueceu que o princípio precautório de matéria ambiental é diferente do princípio precautório de matéria penal. Então ela chegou à conclusão errada, né, porque aplicou o princípio de maneira equivocada,
ela chegou à conclusão que o acordo de Escazú era contrário à normativa interna, porque ele era contrário ao princípio precautório. Chegando ao fim, então, reflexões finais, eu acho que já estou no tempo. Algumas reflexões finais que eu quero compartilhar com vocês. A questão do acordo de Escazú, ela vai deixar em evidência que políticas ambientais são políticas que têm que ser observadas a partir de um contexto de complexidade. Política ambiental é uma questão que vai além do aspecto propriamente jurídico, que exige, então, um diálogo interdisciplinar. Nesse sentido, o acordo de Escazú faz uma proposta ou uma projeção para o direito começar a trabalhar de maneira mais efetiva com a questão do risco ecológico. Segunda reflexão que eu queria deixar em evidência aqui com vocês é que a gente não pode pensar em Estado ecológico do direito, né, sem pensar em democracia ecológica. O acordo de Escazú é um acordo sobre democracia ecológica e esse seria o campo privilegiado para uma transformação civilizatória que exige uma construção social da sustentabilidade. Leve Boaventura, então, falaria que o acordo poderia ser um pensamento, ou poderia produzir um pensamento inclusivo, holístico, que vai respeitar as culturas, suas cosmovisões, suas filosofias de vida, que, como eu falei no início, estaria ancorado numa ética da utilidade. Acordo de Escazú seria, então, esse pontapé inicial para a gente, na América Latina, tentar, de alguma maneira, falar de Estado ecológico. A declaração do ICN, ela colocou o seguinte, a declaração da UCN de 2016, ela falou que o Estado de Direito em matéria ambiental, a existência de instituições sólidas, são requisitos essenciais para responder às pressões ambientais que atualmente vão ameaçar ou estão ameaçando a integridade ecológica da Terra, respeitando dessa maneira os direitos humanos, os direitos fundamentais. Essas seriam as reflexões que eu queria compartilhar hoje com vocês. Ainda estou passando um pouquinho de tempo, 4 minutinhos. Agradeço a atenção, agradeço ao professor Pedro pelo convite, pela oportunidade, mais essa cooperação, né, que a gente estabelece, essa ponte aérea São José Rio e São José. Eu cumprimento também as queridas colegas e agradeço pela disposição também para perguntas. Obrigado. Parabéns. Bom, eu sou suspeito que, além de amigo do Carlos, né, as pesquisas dele, e as pesquisas dele são tão assim, minuciosas, né, você pode tirar pelo PowerPoint que ele faz, né, que é um PowerPoint que está em outro patamar. Aqui no Brasil, né? Uma coisa interessante, antes de eu passar a palavra para a Cecília, né, é que teve uma história, uma anedota, né? A gente estávamos num evento sobre o assunto, com um pesquisador europeu, que eu não vou mencionar o nome, conhecidíssimo, né? E lá pelas tantas, né? Inclusive, interessante quando... Bom, quem montar o quebra-cabeça sabe quem é, né? Quando eu fui fazer uma das poucas exposições que eu fiz lá na Europa, né, o acordo tinha acabado de ser assinado, né? E eu levei essa informação no evento, né? E aí perguntavam, você tem certeza? Porra, tem sim, acabou de ser assinado. E nesse evento, posteriormente no Brasil, ele fez um comentário assim, mas eu não entendo por que vocês discutiram anos e anos um acordo para a América Latina se nós já tínhamos a Convenção de Aarhus, né? E aí nós tínhamos um professor nesse mesmo evento, que é parte desse programa, que é o professor Eduardo Valli, que falou, olha, porque a América Latina tem um contexto completamente diferente do europeu, né? E nós temos que pensar soluções para a América Latina a partir da América Latina. E é isso muito que nós tentamos fazer aqui no BPGDC, né? Claro, sem menosprezar as contribuições que vêm da Europa, mas olhando para o que acontece na América Latina e para as especificidades. Foram muito bem colocadas por você, quer dizer, quando a Human Rights Watch, por exemplo, né, faz os relatórios sobre morte de defensores de direitos humanos no mundo, né, os países que estão na frente do ranking são da América Latina.
né? Geralmente Brasil e Colômbia estão ali, né? Infelizmente, México estão entre os primeiros lugares, né? Frequentemente. Nós representamos, entre os assassinatos de defensores de direitos humanos no mundo, a América Latina, a América Central e o Caribe representam um percentual enorme, né? Um percentual que às vezes é metade dos assassinatos no mundo, uma única região do planeta. Então, e para além disso temos um histórico de colonialismo, né? Que fica muito claro naquele livro Leis Abertas da América Latina, italiano, né? e que traz consequências, né? Não digo nem cicatrizes, traz consequências práticas até hoje, né? Consequências da forma como nós nos organizamos socialmente, como nós pensamos a nossa economia, etc. etc. Então, foi muito importante, né? O acordo de Abraham tem essa importância, né? Indiscutível, mas foi importante sim nós pensarmos um acordo voltado para uma região que tem especificidade muito grande. Por exemplo, toda uma gama de povos originários que ainda tem o seu idioma preservado, né? E o acordo ele tem essa preocupação. Quando ele fala da informação e da participação, ele tem a preocupação de dizer que, olha, se o acesso à informação foi importante para o povo originário, se a consulta prévia livre informada foi feita pelo povo originário, você tem que facilitar o acesso dentro das tradições, costumes e idioma desse povo originário, né? Isso é uma coisa que na Europa talvez não tenha a mesma importância que tem aqui no Brasil, no Peru, por exemplo, para dar dois exemplos, né? A gente pode falar para o outro. Então, essa é coisa muito importante. A gente está aqui brigando, né? Para trazer esse debate ambiental, né? E na maioria das vezes, infelizmente, sem a devida acolhida e sem a devida a participação nos eventos que a gente promove. Mas é o nosso papel enquanto academia promover esse tipo de debate. Por exemplo, não vem a quantidade de pessoas que a gente gostaria, né, para participar, né, que é uma pena. E hoje nós vivemos claramente um momento de emergência climática ambiental. Nós temos uma região que tem as maiores bacias hidrográficas do mundo, que as populações estão ilhadas, passando fome, porque dependiam da água do rio, da pesca do rio e da locomoção através dos rios. Nós estamos falando da região amazônica, no norte do Brasil. Rio Solimões, para dar um exemplo. Né? E de outro lado, o sul do Brasil sofre com enchentes, inundações completamente fora da média, com furacões e etc. Né? E nós temos os dois extremos do Brasil, como é um continente, né? É um país com dimensões continentais, ele tá vivendo simultaneamente os dois extremos climáticos que estão sendo claramente, né? Ia falar profundizados, né? Claramente intensificados, né? Pela ação do homem e pela questão das mudanças climáticas. Bom, não sei se isso vai ser suficiente, eu não sei o que vai ser preciso para que nós, aqui no Brasil, caminhemos para ratificar o acordo. E tem outra coisa, né? Aqueles países que também têm índices preocupantes de assassinatos, de violações de direitos humanos, de defensores ambientais, que sequer assinaram, né, o acordo. Né? E é interessante dizer, Venezuela, Cuba, El Salvador, e assim, se morrer um defensor de direitos humanos, isso já está errado. Não é que uma vida já é o suficiente, então a gente veja todas as vidas. E o acordo ele reconhece a vulnerabilidade de quem defende a vida, a vulnerabilidade de quem defende os direitos humanos. Quer dizer, chega a ser um contrassenso, mas é parte da nossa realidade. Não é liberdade de expressão, né? Exatamente, não. Garantir que o defensor de direitos humanos tem a liberdade de viver, tem integridade física, tem direito à vida. Claro, uma observação que você falou. A gente fez um evento recentemente na Universidade da Costa Rica, participou uma representante internacional da Costa Rica. O Tribunal Humano, ela é uma representante importante. E a gente estabeleceu um debate, depois que ela falou sobre os principais internacionais da realidade da Costa Rica, da importância da Costa Rica na realidade internacional, e aí uma pergunta sobre a Costa do Sul. A resposta dela foi a seguinte: não temos interesse político. É uma questão de interesse político. Aí
A contra-argumentação que a gente fez foi a seguinte: mas como que não tem interesse político se as questões ambientais elas têm que ser transversais às políticas econômicas e sociais? Né? Fora que o que é ainda mais, digamos assim, engraçado, curioso, absurdo, é que o acordo tem o nome do município da Costa Rica. E a Costa Rica foi a pioneira, junto com o Chile, e propôs o acordo. E o que ainda, eu estava comentando com você ontem, que ainda também é curioso, na última conferência das partes, a gente ia falar do comitê assessor, foi conformado, foi eleito na conferência das partes em Buenos Aires, na segunda conferência, a primeira foi no Chile, um dos membros do conselho assessor é uma pessoa da Costa Rica. Porque a Costa Rica não participou. Né? Então, uma questão que a gente não consegue entender como as questões ambientais não têm, na visão de alguns setores, interesse político. A questão ambiental está em todo o nosso entorno. A gente não tem liberdade sem qualidade ambiental. A gente viu isso na pandemia. O vírus colocou a gente em xeque. O vírus que é resultado, uma doença zoonótica, e o resultado do nosso impacto na natureza. Né? É interessante também que a premissa do princípio 10 é que a melhor forma de resolver qualquer problema ambiental é a maneira democrática, é a maneira inclusiva, a maneira com participação. E isso remete ao contexto da época, né, com o desmantelamento do bloco soviético, em que nós tivemos questões ambientais seríssimas onde a informação foi escondida, negada. Né? Por exemplo, no caso de Chernobyl. Quer dizer, a União Soviética negou o quanto pôde a tragédia de Chernobyl, até que as nuvens radioativas chegaram a tal ponto de alterarem, né, a composição da atmosfera em outros países, e eles rastrearam, né, essa radiação e descobriram, né, que essa radiação vinha de Chernobyl. Então, depois de um primeiro momento de negativa, né, do acidente, que foi admitido que houve um acidente nuclear com impactos até os dias de hoje. Né? Um exemplo agora disso aí, recente, o governo da Costa Rica recentemente um decreto esse ano, no qual o decreto estabelece os produtos, seja Costa Rica ou do exterior, eles não têm que ter informação. Porque essa informação, que eu acho que é importante, não apenas em matéria de direito do consumidor, mas também em relação à informação para questões ambientais, para você saber se o produto exatamente. E a argumentação é que o decreto se justifica porque, do contrário, você estaria restringindo a liberdade de comércio criativo. É isso. Questão totalmente uma irresponsabilidade organizada, né? Eu acho que o decreto complexo, né? Totalmente constitucional, né? E o ministro do Meio Ambiente, inclusive na Costa Rica, defende que o acordo de Escazú não vai ser ratificado nunca pela Costa Rica, né? A Assembleia também, porque ele é contrário à liberdade de empresa. Liberdade econômica. Liberdade econômica, exatamente. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vou passar a palavra em conjunto para a Júlia e para a Cecília. Eu acho que vocês vão conseguir passar de repente até com... Deixa eu ver se vai funcionar. Não? Da PDF funciona. A Júlia passa, eu passo para vocês. Tá? E vou colocar o microfone mais para cá, para captar melhor o som de vocês. Então eu queria agradecer muitíssimo a presença da Júlia Parola e da Cecília Campos. E aqui vale dizer, né, que Júlia, quando veio fazer o seu pós-doutorado aqui no Brasil, foi pós-doutoranda no nosso programa, no GDC. Eu tive a alegria de dividir algumas disciplinas com ela e aprender muito com ela. Né, e a gente organizou um livro junto com o professor Eduardo Val. Na verdade, a gente organizou alguns, né, mas um especial, né, de 2016, que justamente tinha como título Democracia Ambiental, uma abordagem comparada na América Latina. Né? Então, a Júlia é uma das pessoas que mais conhece desse tema. Né? Digo isso em nível do Brasil, inclusivamente em nível mundial. Ela tem publicações em inglês, em espanhol, obviamente em italiano e em português.
falando sobre democracia global, democracia ambiental, o Acordo de Escazú, a Convenção de Ares, né? E muito do que eu pesquiso hoje devo a ela, porque a gente aprendeu muito junto, e a gente vem organizando várias obras interessantes, né, Júlia? A gente faz um tempo que não organizamos, mas qualquer dia vamos fazer outra. Eu participo da sua. Isso, mas a gente tem esse intercâmbio aí, né? A Júlia participa das obras que eu organizo e vice-versa. E a Júlia é uma pesquisadora que tem um trabalho tão importante nessa área, nesse nicho, né? Que já está trabalhando, ajudando a formar novas pesquisadoras, né? Que estão abordando esse assunto. E se eu entendi, é o caso da Cecília Campos, não é, Cecília? Né? Que escreveu com a Júlia já, é uma pesquisadora promissora. Então, viu, agora aqui falando para outra Júlia, né? Que é me orientando, daqui a pouco, viu, Júlia, você vai poder estar comigo também aqui, como pesquisadora mestra, apresentando a tua pesquisa nos eventos. Essa que é a ideia, né? A gente também abrir um espaço, né, para que essa geração nova de pesquisadoras potentes e, né, empoderadas possam, né, dar o seu recado, né, demonstrar o que estão pesquisando. Então, a palavra está com vocês. Muito obrigado pela presença de ambos. Obrigada pelo convite, meu colega Cláudio, que a gente encontra sempre com felicidade aqui no Rio. Esperamos um dia na Costa Rica, né? E obrigada, Cecília, que aceitou também o convite de vir hoje aqui apresentar o nosso trabalho. E obrigada, Júlia, minha xará, essa sua inscrição aqui. Né? Então, não sei, já apareceu. Então, eu acho que foi bem interessante, né, a palestra do professor Peralta e também os comentários do Pedro, porque eles deram gancho para começar a minha palestra. Né? Então, a gente vai ver um acordo de Escazú de novo, um pouquinho, mas em particular os dois projetos que eu considerei juntas com a aluna da Unirio, professora habilitante durante 2 anos na Unirio, no programa de mestrado. Ela é uma aluna, e com o povo hospitalar. Então, vamos te passar. Então, vou falar só um pouquinho do acordo de Escazú, que foi já tratado, mas é importante para ver esses 2 projetos, né? Então, o primeiro projeto foi o acordo de Escazú em quadrinhos, que foi transformado em quadrinhos. O segundo projeto é o segundo livro, que vou explicar sobre o rio Tarumã, as águas que falam. Vou explicar melhor. Vou te passar. Então, já se falou do acordo de Escazú. Uma coisa importante que a ideia foi de não deixar ninguém para trás. O que significa? Que, comparado com o acordo de Aros, a Convenção de Aros, que é feita na Europa, em um ambiente, uma região diferente da América Latina, a ideia do acordo de Escazú foi a nossa situação socioeconômica, social, econômica, ambiental é completamente diferente da Europa, né? Então, temos que negociar exatamente um acordo que respeite a diversidade. Então, mesmo se os 2 acordos de Aros e Escazú sobre o mesmo tema, né, tem diferença. E uma das grandes diferenças é focar e facilitar esse direito de acesso, o exercício dos direitos de acesso para as pessoas mais vulneráveis, coisa que não aparece na Convenção de Aros, né? Então, porque não tem tanta diversidade social na Europa como tem na América Latina. Então, isso foi o princípio que orientou, né, durante a negociação. Pode passar. E um exemplo, no artigo 2 dessa definição,
de quem são as pessoas em grupos em situações vulneráveis, né? E se entende todas as pessoas em grupo que encontram especiais dificuldades para exercer com plenitude os direitos de acesso reconhecidos no presente acordo. Então, é muito importante isso porque se fala já no início nas definições quem são as pessoas vulneráveis. Em todos os artigos, depois, em todos os artigos do acordo, que são sobre acesso à informação, participação e acesso à justiça, depois de ter anunciado, especificado o que se entende, como é o direito de acesso à informação, por exemplo, a participação, tem sempre parágrafos específicos sobre as pessoas vulneráveis. Então, assim, em todo o acordo tem essa linha, esse foco especial. Vou te passar. Os nossos projetos partiram desse artigo aqui no acordo, que é o artigo 4, parágrafo 5, que é importante por isso. Fala, cada parte assegurará orientação e assistência ao público, em especial às pessoas do grupo mais vulneráveis, de forma que se facilite o exercício de seus direitos de acesso. Então, essa ideia de facilitar. Então, já o acordo fala, parte, membros, estados, você não pode somente declarar, reconhecer esses direitos, mas você tem que também achar meios para facilitar o exercício, senão de verdade não serve a nada, né? Então, se, por exemplo, tem indígena num grupo indígena no Mato Grosso que não fala o português, você não pode divulgar informações só em português, senão como eles vão ter acesso à informação. Né? Então, todo o nosso projeto partiu um pouquinho desse artigo aqui. Então, como a gente, na academia, como na academia, a academia pode ajudar a facilitar o acesso a esses direitos. Então, o primeiro, vou te passar, por favor. Então, o primeiro projeto que eu coordinei na Unirio foi porque não vamos transformar o acordo de educação em um documento que seja mais acessível para as pessoas mais vulneráveis, ou mais vulneráveis. E aí a gente, porque eu estava já trabalhando com o povo chiquitano, estou falando do povo chiquitano, eu pensei de incluir eles nesse projeto, na realidade estão incluídos nos dois projetos. E aí a gente, com os alunos do mestrado e com algum representante do povo chiquitano, a gente transformou o acordo de Escazú em quadrinhos. Pode passar. Então, o povo chiquitano, só para ter uma ideia, é um povo indígena do Mato Grosso, que se acha, não dá muito para ver, mas do Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia. A maioria do povo chiquitano mora na Bolívia, e a gente trabalhou só com o povo chiquitano, membros do povo chiquitano que moram no Brasil, na fronteira. E o povo chiquitano, pode passar? Ah, tá bem. Ah, maravilha. Mas Volta lá. você quer voltar? Só para volta lá, onde indica lá. Isso. Não vá para a televisão. É perto de Cuiabá, perto de Cuiabá, na fronteira, mais ou menos, E o povo chiquitano enfrenta, diferentes, muitos povos indígenas da América Latina e do Brasil tem problema de demarcação, tem problema de acesso à água, de segurança alimentar, de respeito dos próprios direitos, não só ambientais, mas também humanos. Então, assim, o povo chiquitano também entra nesse desafio, tem todos esses desafios, e a maioria do território chiquitano não é demarcado,
foram fazendeiros que levaram a terra, então eles moram, eles têm pequenos pedaços de terra onde eles moram, e eles perderam também o idioma, então eles agora falam prevalentemente português, porque tendo que não tem mais território, que moram na fronteira com os fazendeiros, a única possibilidade de sobrevivência é trabalhar com os fazendeiros. E os fazendeiros não querem, né, agora, mas assim, não queriam que eles se declarassem indígenas e que falassem o próprio idioma. Então eles foram perdendo, né? Então a colonização impactou, né? Foram gigantemente colonizados, evangelizados e também essa história do trabalho de sobrevivência, né? Perderam grande parte da cultura deles. Mas tem uma parte ainda que sobrevive. Então, pode ficar aí. Então, a ideia foi, vamos trabalhar com eles, né? Porque eu já conhecia, né, algum representante. Então, o primeiro projeto foi de transformar, e a gente trabalhou com o Silvano, né? Silvano é o nosso mediador cultural. Ele é estudante de Direito, está acabado, mas é estudante de Direito na Federal do Mato Grosso, e ele também é membro do povo chiquitado. Então, nos ajudou, né, a fazer essa ligação, né, entre o povo dele e o direito. E graças a isso a gente transformou a conversão tudo aos artigos, né, a gente criou um diálogo, um diálogo para conseguir fazer um quadrinhos, né, um livro de uma história em quadrinhos. E depois, como quadrinhos, como desenhos, a gente pegou foto que Silvano tirou, a gente perguntou para Silvano de colocar os membros da aldeia dele em determinadas posições, né? Então ele tirou foto deles, né? Seguindo as nossas indicações do diálogo, e depois essas fotos foram transformadas com um mapa em quadrinhos e a gente adicionou, né, o balãozinho do diálogo. Então isso foi um trabalho que durou 2 anos para fazer isso. Mas deu certo. O ano passado a gente foi nas aldeias, né, para fazer o primeiro lançamento desse livro aqui. E foi muito legal, no sentido que eles gostaram muito também de tiveram os próprios primos, assim, tiveram, né, eles nesse papel. Então, a ideia, né, o objetivo era múltiplo, dar vozes também aos chiquitanos, né, e no mesmo tempo também passar, né, tentar traduzir de uma maneira mais simples o direito ambiental. Né. Isso foi bem isso. Então, isso foi o primeiro. Eu já fui aqui uma outra vez apresentando esse livro, então não quero, né, divulgar muito. Mas eu gostaria de passar ao segundo livro, então, o segundo projeto, que sempre com essa ideia de transformar o direito em algo que seja mais acessível às pessoas que estão fora do direito, em particular as pessoas mais vulneráveis, né? E aí a gente fez esse segundo projeto sobre o Rio Tarumã, né? Vamos já te passar a palavra, depois vamos falar. Vai tentar falar. Bom, bom dia. É um prazer estar aqui. Então, eu me graduei. Obrigada. Eu trabalhei como professora no mestrado, então, nesse projeto, e eu me contar um pouco como foi a produção desse material copiado. Teve a participação do post, então, praticamente
outra fase, todas as fases, né, do material. Então, foi um material não só criado para eles, né, mas também com eles. Essa é a parte mais interessante da comunicação. Então, esse projeto, ele trata, no caso específico, da poluição dos animais, que aconteceu no território deles. E o objetivo foi justamente trazer essa informação, né, para as pessoas trazer, dar voz à luta do mosquitano com relação aos direitos deles dentro do território. Eu vou começar apresentando um pouco dos participantes, né, das pessoas que participaram desse projeto. Então, nesse primeiro slide, nós temos alguns representantes do mosquitano, né? A boa parte deles são professores, né? A Adelaide, a Maria Cília, o Laucínio, todos eles são professores na escola política, e a Terceira também. E eles ajudaram, eles não só participaram com a gente, né, nas reuniões que a gente fez, mas também participaram com os alunos, trouxeram os alunos, né, dessa escola para participar do grupo também. Pode passar. Esse segundo slide já são os estudantes de direito, a Olivia, a Magna, o Matheus, a Luísa e eu, no caso. E ali nós temos também o Silvano, que, como o professor já apresentou antes, é um integrante do Constituição, estudante de direito, e é o nosso mediador, realmente é a pessoa que a gente conta, né, para poder nos auxiliar, explicar, né, sobre o ponto. E a Loiloá, que é uma advogada que atua, né, nas causas sociais, especialmente vítimas, também trabalha há um tempo também. Que foi aluna aqui do mestrado, né, Loiloá, né? Foi. Foi aluna do mestrado. Ela também participou desse. Um esclarecimento, dá para ver em vários slides, tem esses dois desenhos, né, que são gravuras, né, do povo tibetano, são tatuagens, né, deles, e uma é feminina e outra é masculina, tem essa diferença deles, né? Então essa que tem os mais simples, assim, é a feminina, que eles fazem no corpo dele, e a outra é a masculina, então a gente aproveitou um pouco para usar na nossa apresentação as imagens. Tá? Puxaria também, eles fizeram questão de colocar na questão, porque o Silvano já queria colocar esses símbolos também no primeiro livro, mas não foi possível, então eles fizeram questão. E uma diferença, porque esses são dois projetos, né, dois momentos diferentes. Então, o segundo foi um projeto que tentou, né, essa ideia de descolonizar mais o direito, né? Porque se no primeiro a ideia foi, dizemos, nossa, né, de começar, de liderar, de criar o material, e o Silvano participou, né, participou ativamente, obviamente, mas não tanto quanto foram no segundo livro, né? E esse segundo livro foi, depois vamos explicar, a criação de um povo, né, sobre o povo chiquitano. Então, essa vez a gente tem mais pessoas que participaram, né, das pessoas aí. Eles participaram não só no feedback, é bom, não é bom, né, mas eles ajudaram também em todas as passagens. Então, a ideia foi isso. Eles foram também, receberam também uma bolsa para fazer esse trabalho, como se fosse doutorado, né? Então, a ideia era, né, todo mundo está no mesmo nível, não estamos nós da academia, não sei, o estagiário, sabe, essas coisas aqui, não. Aqui a ideia era reconhecimento do conhecimento deles e que são exatamente, né, como pesquisador, como todo mundo que estava aí. Então, esse foi um pouco a diferença do primeiro livro, né? Então, nesse ideia de tentar, né,
não somos nós que chegamos com o conhecimento, mas um conhecimento construído, né? Junto, tentado. Obviamente, totalmente desmoronado, impossível, né? Assim, impossível no sentido de ter tudo um percurso, né? Mas esse segundo exemplo de projeto já foi bem melhor que o primeiro, né? Então, o percurso funciona. Eu vou explicar um pouco agora cada etapa da criação desse material. Pode vir passar. E a primeira foi justamente esse aprendizado que a gente teve sobre legal design enquanto estudante de direito, né, da universidade. A professora Júlia trouxe essa metodologia da técnica, né, da gente aprender justamente com essa ideia de levar a informação mais acessível para as pessoas que não são do direito. Né? E realmente essa acho que foi a parte mais difícil do trabalho, traduzir, né, a linguagem jurídica de uma forma mais fácil para que os nossos participantes, né, mas também as pessoas que estão recebendo esse trabalho, pudessem entender sobre o direito deles. Então, nós tivemos esse treinamento, tivemos diversas aulas na universidade sobre legal design, e a professora Júlia realmente desafiou a gente a tentar, né, a pensar de uma forma mais criativa, porque eu especialmente falando, né, sempre vivi muito estressada, assim, mas eu não tenho criatividade para fazer nada. Não, isso é questão de prática, você tem que, né, pensar que você tem essa capacidade de praticar. Então, realmente foi uma primeira fase antes de pensar nesse projeto, foi bem importante da gente entender. É uma coisa totalmente nova para mim, também. A gente não sabia que a gente podia trabalhar com o direito de uma forma mais visual, né? mais interessante, né? Do que só com palavras. Pode passar. Sim. Esse aqui só, né, rapidamente, foi o processo do legal design do Joalô. E tem que a ideia de como transforma, assim, achar soluções jurídicas, né, para o destinatário que sejam mais visuais, mais compreensivas. Essa é a ideia do Joalô Legal Design. Então, a solução que se vai achar tem que ser adaptada aos destinatários. Então, nesse caso, a gente tem que escolher um destinatário preciso, porque você tem que adaptar a solução a ele. Então, vem dessa ideia do design thinking, que é também um processo metodológico do design, de fazer um objeto, um produto para um público específico, que seja útil para eles. Então, a gente também trabalhou nessa ideia, né, de primeiramente escolher o destinatário. A gente estava já trabalhando com o Chiquitano, conhecer melhor, estudar, passar através também de uma empatia, né, a explicar melhor, fazer um protótipo também da solução e depois realizar esse produto. Não é muito tempo, mas e ver sempre em cada passagem, né, na nossa metodologia, a gente tem que cada passagem de ter um retorno e uma ajuda para melhorar, né, o produto final. Pode passar. Então, justamente após essa fase, esse treinamento que a gente recebeu, de design, a gente fez, né, a escolha, a gente conversou sobre a escolha do nosso destinatário, né, participante ao mesmo tempo, para quem a gente estava criando, né, esse material, o post de tampa. E a escolha do post de tampa, a professora já mencionou, foi justamente com a ideia de trazer voz à luta deles, especialmente porque eles são um povo indígena, de certa forma, desconhecidos. Né? Nós temos assim, diversos movimentos no Brasil,
E o coaching, então, realmente poucos conhecem. Eu não conhecia antes de começar a trabalhar com isso. Então, a ideia foi justamente essa também, trazer, né, ao conhecimento geral sobre esse ponto. Né? Tem um que se chama Messurgente, porque o multipovo, né, que acaba da colonização e tudo, também começaram a negar a ser indígena. Então, né, desde a Constituição, tem povos que recomeçaram a se declarar indígenas. Se chamam, né, povo messurgente. 20 anos atrás, não tinha nenhum certificado do povo no Brasil, que ninguém se declarava, ninguém. No Mato Grosso, isso aqui, lá, né, eu trabalhei também com antropólogos, os indígenas são considerados animais. Aí, até hoje, tipo. Então, só para dizer que se autodeclarar indígena é muito difícil, né, no Mato Grosso, particular. Então, o chiquitano, exatamente porque está sobrevivendo, né, não se declarava como chiquitano. É por isso que é um desconhecido também. Então, o objetivo, né, principal era esse, mas também a escolha deles também aconteceu porque os estudantes já trabalhavam com eles, então já tinha uma relação pacífica, né, de certa forma, de trabalho, e também para aumentar ainda mais essa relação, né, desses pesquisadores deste projeto, que eles participam, com o coaching. Pode passar. Então, depois da gente escolher, né, quem destinatário do nosso projeto, nós começamos a estudar sobre eles. E aí, o psicólogo foi assim, importantíssimo nessa etapa, porque nós tivemos diversas aulas com ele participaram de conferências, palestras, né, que ele dava, explicando sobre o povo deles, sobre a cultura, todos os problemas, né, que eles estavam passando. E isso justamente ajudou a criar essa empatia entre os participantes do projeto, né? Nós, estudantes, e o povo que a gente estava, de certa forma, trabalhando junto, né, e tentando ajudar. Pode passar. Então, a gente passou dessas 3 etapas, né, depois de conhecer um pouco mais sobre o consultante, a gente começou a estudar sobre o problema que eles estavam enfrentando naquele momento. Em 2021 estava acontecendo, a gente começou o projeto, estava acontecendo o problema da poluição do território onde estavam sofrendo com isso desde o final de 2020, na verdade, e que se agravou em 2021 e justamente no período da pandemia. Então, eles viram ali como esse químico para eles era importantíssimo uma determinada aldeia, né? Nem todo o povo está próximo desse rio, mas uma determinada aldeia ficava próxima. E em plena pandemia, a gente estava com a questão da importância, né, do acesso à água, e tudo mais, e eles passaram por esse problema que da poluição do rio causada por um fazendeiro que é próximo ali deles, como o professor Emílio falou, eles ainda não tiveram as terras devidamente demarcadas, então eles estão ali cercados por fazendeiros, Mato Grosso, sabe, né, daqueles de produção agrícola. Então eles estavam ali cercados e um determinado fazendeiro resolveu construir uma barragem na fazenda dele e alterou o curso do rio, da água, né? E além disso também o rio então ficou muito barro, né, muita lama, e isso afetou a questão da pesca do povo indígena, até mesmo para agricultura, enfim. E também a quantidade da água, porque como alterou o curso da água, eles perceberam que estava chegando pouca água, né, até isso. Então, eles fizeram, o Constituição acionou a Polícia Ambiental, na época, a Polícia Ambiental, e a Polícia Ambiental descobriu isso, além da construção dessa barragem ilegal, né? Também teve muita
destruição da vegetação aqui na beira do rio, que também sabe que afeta, né, a qualidade, a quantidade da água. E após essa princípio da polícia descoberta, que aconteceu, diversos grupos de direitos humanos, né, levantaram isso que estava acontecendo, fizeram um documento, levaram até o Ministério Público Federal do Mato Grosso, e o Ministério Público Federal acabou avisando uma ação civil pública para tratar do caso, né? E durante todo o nosso projeto, essa ação andava assim, de uma forma muito lenta. A gente terminou o livro e praticamente nada tinha acontecido. A barragem, porque acho que a própria polícia, né, não conseguiu a utilização. Mas até o final do nosso projeto não tinha, o Família ainda não tinha sequer citado, tinha uma dificuldade muito grande. Então, assim, no momento, né, do projeto, quem conseguiu alguma ação realmente foi a polícia, o Família foi multado, de certa forma, mas dentro da justiça, dentro do processo judicial, nada aconteceu, assim, era devagar o andamento do processo, mesmo diante de um caso tão grave, né, de poluição da água, no momento que está tratando de pandemia. Então, a gente analisou esse caso depois disso, né, depois de aprender com o Silvano sobre o novo, né, os problemas que eles estavam enfrentando, esse caso pode fazer. A gente começou a pensar, então, em qual seria o produto que a gente ia entregar, né? Qual seria o melhor produto. E, então, nessa fase, a professora pediu para a gente fazer um brainstorm, e aí eu traduzir essa palavra. Eu estava ficando um pouco incomodada com tanta expressão em inglês, eu falei, isso aqui é uma tradução legal. E aí eu achei essa tradução, achei muito legal, não sei se a professora de sabe o que é toró, jogado, sabe? Toró, é tempestade. Eles falam, tá chovendo muito, eles falam, tá caindo um toró. Eu achei muito legal. Então eu trouxe. Então a professora pediu pra gente fazer esse toró de ideias e pensar quais realmente seriam, quais poderiam ser os produtos, né, viáveis para a gente produzir. Mas ela pediu pra gente fazer uma lista, né, tanto dos produtos do formato, né, que a gente achava que poderia ser mais fácil de produzir, mas também aqueles que a gente achava que iam ser muito difíceis, né, para depois a gente ir tentando adaptar e chegar numa proposta final. Então a gente fez isso, a gente pensou em diversas possibilidades, a gente pensou talvez em fazer curta, fazer uma filmagem na região, a gente achou, Para contar filmar um vídeo, também filmar, né, o próprio, fazer uma espécie de documentário do próprio post, então. Mas a gente depois aqui uma ideia que precisava de um recurso, que a gente não tinha, e também que a gente estava vivendo aquela época de pandemia, né, de certa forma, afastado, né, sem contato social, ainda mais numa comunidade política, nós entrarmos na comunidade política no meio dessa pandemia seria muito adequado. A gente pensou também sobre a possibilidade de gravar um podcast para contar a história, mas a gente também pensou, será que todo mundo na aldeia teria os equipamentos necessários para ouvir, né? A gente tem celular, tem internet, mas assim, nem todos, né? E a gente queria levar isso para as crianças também, para os alunos da escola. Então a gente acabou também desistindo dessa ideia. E no final a gente decidiu fazer o conto de passagem. A gente tinha uma das alunas de direito, a Magna, ela disse que gostava muito de escrever e que ela queria ter, né, esse desafio de escrever um conto com informações de gente, né? Na primeira vez, né, que ela falou isso mesmo, foi muito recente. Mas, enfim, deu certo. Então foi realmente um desafio. Então a gente acabou fazendo uma divisão de tarefas, né, nesse ponto. Ela começou a fazer o rascunho
ponto. Enquanto eu e a Ana Luísa, a Ana Luísa também é graduanda aqui, então a gente ia alimentando a máquina com as informações, a gente via os materiais críticos, a gente via as reportagens, né, o que estava acontecendo, e alimentava a máquina. E o Matheus, que era o outro estudante, que sabia desenhar, ele já era um desenhista. Um computador, assim. Desenhista gráfico. Isso. Então ele já sabia fazer isso muito bem, né? Então ele ficou super animado com a ideia de fazer esse ponto ilustrado. E aí ele começou a fazer as ilustrações. Então depois primeiro esboço que a máquina fez no ponto, né? Da parte escrita, a gente se reuniu diversas vezes com a ideia de adaptar o texto justamente para que fosse mais acessível, especialmente a parte escrita, para que ficasse de mais fácil entendimento para os estudantes. A gente fez diversas reuniões, assim, lendo frase por frase, para poder melhorar, né, a questão da acessibilidade da escrita. E aí, quando a gente terminou esse primeiro material, a gente mandou escritando, mas ainda tinham coisas abertas, que a gente queria justamente uma ideia deles, uma ajuda deles. A gente não tinha ainda escolhido se o personagem principal, por exemplo, ia ser menina, qual nome que a gente daria. Tinha ainda alguns pontos que a gente queria a participação deles, precisava da participação deles. Então a gente mandou esse material, a gente mandou um questionário com muitas perguntas super detalhadas, porque a professora Júlia já conhecia eles, já sabia que eles eram muito tímicos, né? Então, se a gente não mandar uma coisa muito detalhada, não vai voltar, né, muita informação. Então, vamos perguntar tudo que a gente quer mesmo. E a gente mandou, e aí sim voltou, né, voltou, não, tá tudo maravilhoso. A gente falou, dessa forma não está funcionando, então vamos fazer uma reunião com eles, né, de conferência, e para a gente conversar e aí conseguir mais material, né, mais informação que a gente precisa. Pode passar. Então a gente fez a primeira reunião com eles, foi uma reunião muito bacana, assim, foi super longa, né? Justamente para conversar, perguntar como é que estava a parte da escrita, se eles estavam entendendo, se precisava melhorar, a questão do personagem principal, se ele tinha um nome legal, né, que a gente daria. E aí nessa reunião eles acharam melhor escolher o seu menino, porque há pouco tempo tinha aparecido uma criança escutando, então a ideia era fazer uma homenagem a essa criança. E eles discutiram o nome dele, né? Eles escolheram o nome dele, então, no universo do Books, para Trovão, então é um nome forte, né, da história deles. A gente conversou também sobre as ilustrações, que eu estava ele também adicionaram, né, para o... E a gente adicionou diferente, na realidade, nessa reunião, particularmente, da Maria Filha, que adicionou a Feliciana, adicionou diferentes informações que só eles tinham, né, a adicionar ao ponto. Então, assim, foi alimentado, né, não só de material acadêmico, todo mundo quiser, né, a maioria das dissertações, na realidade, só vamos citar no fontes que tivemos mesmo que fizeram, né. A gente teve algumas coisas de antropólogos, assim, mas eles estão já, né, estudando também na academia, então a maioria, mas tem conhecimento que, né, que não aparece nas dissertações, nos artigos científicos, então eles teram, por exemplo, também a descrição do nome, de onde vem, do protagonista, então, assim, a gente foi adicionando, né, modificando tudo que eles pediam, né? Qualquer coisa que foi pedido, a gente modificou, mas eles
gostaram muito. Assim, do conto gostaram muito. Depois passamos para as imagens. Mas do conto gostaram, porque ficaram muito emocionados. Né, a gente colocou também no livro a descrição dos comentários deles, porque é a primeira vez que lemos um conto sobre eles, entendeu? Assim, era, né, sobre a história deles, então gostaram, em geral gostaram de tudo. Que não gostaram foram das imagens, que a gente tinha feito algum protótipo, que eles vão passar, assim, como mudar. Eu depois de volta. A segunda reunião, é que a gente teve mais que uma reunião, né? Depois a gente tem ainda. Não, depois da pode passar por aí. Depois estamos só nesse aqui das imagens. Tá, vai. Então, a parte das imagens, né? Quem tinha começado a fazer as ilustrações era o Matheus, que era um estudante de direito. E ele fez essa imagem, por exemplo, para representar o rio. Então seria uma mulher, uma saia, né, das águas do rio. Nós achamos a imagem assim, linda. E nós ficamos encantados, nossa, que lindo. E aí a gente levou para eles, né, para o que eles acharam. Né, e eles não gostaram. Mas não falaram, não gostaram, porque eles não falam assim, né? Mas começaram a comentar, mas todo mundo concordou, né? Mas isso aqui não é uma coisa diferente, tudo isso. Então a gente percebeu que, né, não era né, como a gente vê, não é como eles veem. Então que não era uma boa ideia. Claro, continuar com essa ideia que Matheus traz a história. Não tem a história atrás, mas. Né? E aí surgiu, porque daqueles que estava trabalhando com a gente, com o professor Laucino e a professora Adelaide, eles tinham me falado, a gente leu o conto, né, a primeira parte do conto, para os alunos da escola indígena Chiquitano. Eles gostaram muito, né, assim, as crianças. Então aí eu sugeri a ideia, porque eu falei para o Laucino, mas então você não pode ilustrar a história, né? Seria, aí a gente se lava a mão, desse ponto de vista estético e cultural, e aí uma representação deles sobre a história, né, sobre o povo. Então eles fizeram. Todas essas imagens que estavam nos slides foram criadas, né, por eles, pelos estudantes, e eles que ilustraram o livro todo. Então cada um gostou de uma parte do conto, né, e decidiu que, né, Pode passar para o outro, tem mais imagens, pode passar. Mas eu gostaria que você voltasse nas outras, porque são maiorzinhas, só para apontar algumas coisas. Passar. Então, todos os desenhos são feitos para os alunos dessa escola, né? Mas é só para reparar alguma coisa, como eles se apresentam. Se apresentam os loiros, né? Porque o protagonista é o Suru desse e eles se apresentam loiros e brancos na representação. Assim, tem um monte de coisas que a gente não teve tempo, né, de examinar, né, todas as questões também de colonização, de como ele se vê, de qual é o estereótipo que tem também da Tarumã. Tarumã é assim, está a loira aqui com a saia, né? Uma saia, né? Porque todo ponto é um diálogo entre o Suru, que é a criança, e a Tarumã. Tarumã, que se transforma numa mulher. Então é isso. Então, tem muita coisa para ver. E tem uma outra coisa super interessante, assim, que eu acho super interessante, e que eles apresentam sempre como vendo do alto. Não sei se você tem uma outra perspectiva. Eles é sempre do alto, como se fosse. Não é como a gente que desenha assim, dessa maneira. É sempre como se fosse uma fotografia do alto.
Então, assim, são muito interessantes o desenho, né? Seria interessante que alguém que examinasse, né? Um esperto, a gente não é, mas Bem interessante. então, para fechar, né? Fechar sobre o ponto, né? No final, o resultado, além da... Eu expliquei, né, o passo a passo da criação. O livro, então, ele é dividido em duas partes. Justamente a primeira parte explicando tudo isso. E a segunda parte que é o ponto, né, que é a parte mais importante do livro. Então, é dividido nesses 5 capítulos, que é justamente uma conversa entre o Zulu, né, que é um indígena, e o Rio Tarumã. E o Rio, né, explica para o menino sobre os direitos de acesso à água, né, os direitos do meio ambiente, equilibrado, a demarcação. Aí tem toda essa explicação sobre a demarcação de terras, né, toda uma explicação jurídica na parte do ponto, explicada pelo Rio ao. É isso. Não, espera, só uma coisa que assim, começa assim, uma história, né, os primeiros capítulos são mais sobre a história do Chiquitano. Então, Tarumã, inicialmente, não começa a falar da Constituição brasileira. Chega na Constituição brasileira depois, no capítulo 3, mas no início, né, conta, porque no Rio muito antiguíssimo, né, que viu toda a história do povo chiquitano, então começa a contar, né, da colonização, por exemplo, aqui tem desculpa, não é necessário. Aqui tem um desenho sobre a colonização, sobre os jesuítas que chegaram, né? Então tem toda uma explicação sobre a história. E depois se passa no capítulo 10 sobre os direitos do chiquitano, a Constituição, e o conflito do Rio Tarumã, né, que estava acontecendo. Então, assim, os últimos capítulos são mais jurídicos, mas assim, né, a ideia foi de tentar traduzir na melhor maneira possível. E é isso. Essa é a etapa do livro em inglês, né, porque ele foi explicado tanto em português quanto em inglês. A gente tem aqui ele em português, porque a capa. Eu quero. A capa ficou aquela do Mateus, né? Foi o único desenho. Sim, o único que ficou. Porque eles gostaram da capa, gostaram. Então, assim, a gente deixou isso. E o bichinho são também com as tatuagens, a pintura para incorporar. Não dá muito para ver, mas se você olha no desenho. Essa planta que é aqui em cima, que é Tarumã, é uma planta que se chama Tarumã, que dá o nome ao livro. Então, assim, a gente escolheu de deixar pelo menos a capa, porque todos os desenhos do Mateus não apareceram, e é mais no ponto, né? Cá, então, dentro do livro, dependendo da parte, tem os desenhos ligados a essa parte. Então, é isso. Legal. É isso. Excelente, parabéns. A gente está tentando fazer uma captação de áudio para depois a gente colocar isso na internet, as pessoas conseguirem ouvir melhor, né? Os vídeos têm saído com áudio muito baixinho, né? A pessoa que... E esse ar-condicionado? A gente já pode até, inclusive, desligar o ar-condicionado. A gente já vai caminhando para o final. Queria agradecer muito, né, a presença de todos vocês. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, agora é o momento. Quer fazer uma pergunta? Na verdade, é uma proposição e estão aqui para trabalhar com. Vem para cá para você aparecer no. Só um instantinho, desculpa. Vem para cá para você aparecer e o áudio captar também, senão a tua pergunta não aparece. Você vai aparecer no vídeo e também ser ouvida no áudio. Não, mas vai lá para assim. Bom, a primeira é uma proposição para que trabalhar com o que da democracia privada, mas só para entender, além
da ACP, que foi instalada no MP, na parte da multa ambiental, ainda tem todo o processo administrativo e o proprietário dessa terra que foi construída, a barragem legal, ele ainda vai poder recorrer, dependendo da instituição, porque a polícia ambiental, dependendo do estado, por exemplo, em São Paulo, vai para a CETESB, que é o órgão ambiental estadual. O Mato Grosso tem o próprio órgão estadual ambiental lá no Mato Grosso. Então, ainda vai tramitar todo o processo administrativo, provavelmente vai ser apresentado no né? E, por mais que teve a multa, ainda pode ser anulada. Então, assim, é muito importante a gente saber também que tem essa fase além da multa, né? E a outra pergunta é, como ficou o rio depois que a barragem foi desmontada pela Polícia Ambiental lá no Mato Grosso? A água que era considerada, ou houve um incentivo por parte desse proprietário de até construir aquela vegetação? O volume de água voltou ao normal? A questão da densidade da água, dos peixes, como é que ficou isso? Porque eu não sei que se tiver com complexo, acho que a questão do proprietário, justamente até onde a gente acompanhou, né, da produção do material, ele sequer tinha aparecido. Então, assim, muito menos promovido qualquer restauração e recuperação da área, né? Só a questão da barragem mesmo que foi demolida imediatamente, porque foi verificado que era uma construção legal. Qual a demolição? Já melhorou? Já melhorou. Eu fui ano passado, né? No ano passado, já a água tinha voltado, né? Os peixes também menos, mas aconteceu de novo, construímos de novo esse ano. Não sei, eu vou agora em novembro, que eu vou ter mais notícias. Agora, daqui a 3 semanas eu vou de novo, porque vamos fazer o lançamento desse livro aqui. Então eu vou lá no território chiquitano, perto do Rio Tarumã. Vou ver o que vai acontecer. As últimas notícias, eu sei que estava de novo concluído, construíram de novo alguma coisa, mas a gente não se sabia onde, porque eles veio só o reflexo, né, então, porque normalmente a barragem está no território dos fazendeiros, então não se sabe. É uma luta contínua. Vai uma outra mesmo que para que a investigação, pretensão para que foi construído uma barragem ou alguma coisa para poder voltar ao normal e verificar a utilidade para recuperar. Obrigada. Eu que agradeço. Posso me estender? Claro. Eu vim na categoria de acompanhante Vem cá, frente. e queria trocar minha categoria para ouvinte. Dizer que, embora eu conheça a Júlia há muitos meses, né? Não, dizer que este trabalho, para mim, está fenomenal, né? Eu venho de uma casa, eu acho assim, o direito ambiental e as políticas públicas da justiça ambiental, como o professor Peralta expôs no início, conversa muito com as políticas públicas de saúde que a gente trabalha lá na minha casa, né? E como eu venho também de uma escola, e sou docente de uma escola de saúde coletiva, a gente não pode pensar em saúde pública e saúde coletiva sem a justiça ambiental, né? E, além disso, para muito além disso, quando a gente pensa em educação em saúde, né, a gente também tem que começar a pensar também em educação em relação aos direitos que o povo desconhece mesmo, né? Lá na Fiocruz, quando a gente pensa numa cartilha, vem uma equipe de 30, 40 pessoas para gerar um manuscrito de forma
que a nossa criança, né, em situação vulnerável de pobreza, como no nosso caso, até indígena, a gente tem uma linha de pesquisa das crianças indígenas que vai fazer isso na academia, na universidade pública, para mim, merece um milhão de parabéns. Então, era só isso que eu queria falar. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, de acordar cedo para estar aqui no meu dia de folga, dizer que eu estou já apaixonada por esse livro e a minha mão de pesquisadora de saúde coletiva coçou de aplicar os marcadores sociodemográficos nessa população após a implantação do livro. Porque eu tenho certeza que conhecer os direitos interfere muito positivamente nos marcadores de saúde dessa população. Então, muitos parabéns, estou ansiosa com as respostas. Depois da aplicação dos livros, vai ser qual mês que vem? Você agora. Agora. Parabéns. Obrigada. Mais alguma pergunta? Não? Não? Foi incrível. Bom, então, Eu quero livro. agora eu vou passar a palavra Eu para a vou nossa ser viada. representante discente, que é a Júlia. Se quiser fazer um comentário, Júlia, agora é a hora. Então, bom dia, né? Como eu não tinha cumprimentado a mesa, mais uma oportunidade de estar aqui no evento do professor Pedro. Queria agradecer pela oportunidade de ouvir os professores. Estou muito agradecida. Realmente, a temática que é muito importante até para o meu trabalho. Eu trabalho com racismo ambiental, né? Então, conversa com tudo que a gente falou aqui. Inclusive, já estou com várias ideias para incluir no projeto que nunca vai acabar, porque a cada evento, né, eu aprendo e a cada texto que a gente tem acesso, a nossa mente vai se abrindo e isso é muito importante. Com relação à exposição do professor Peralta e ao comentário que o professor Pedro fez, né, numa situação, um comentário bem colonialista, né, dizer que você precisa de um acordo que olhe para a América Latina, porque já existe um acordo feito pela Europa. Você quer manter um padrão colonialista. A América Latina não pode falar por si, né? Não pode considerar as suas especificidades. Isso é grave, isso é algo que não deveria existir na academia, mas infelizmente é o que a gente continua vendo, né? E com relação ao trabalho da professora Júlia, eu estou apaixonada, eu quero livro, e é uma potência realmente, né? Você se propor a amplificar a voz de uma comunidade silenciada, que na verdade muita gente sequer sabe que existe, né? Como vocês relataram, e você amplificar, tá, né? No caso, essa possibilidade de ser ouvido, né? E de que a gente tenha acesso ao conhecimento que é produzido por eles, né? Dos povos originários. E principalmente com relação ao rio, né? Porque a gente sabe como que a comunidade indígena ela lida com a natureza e vê tudo como um sagrado, né? Então, assim, é de fato uma violação que ela passa da questão do direito à água, ela não está só na questão ambiental, ela também está representando uma ofensa ao sagrado, a uma cultura dos povos originários. Então, assim, agradecer de verdade por estarmos aqui juntos, né, hoje, e parabenizar o trabalho dos professores, que seria essa minha contribuição. Tá, ótimo, Júlia. Então, bom, diante de tudo, agradeço mais uma vez a todo mundo que nos ajudou a organizar esse evento. Agradeço a paciência também pelo nosso ligeiro atraso, nem tão ligeiro assim. E, dito isso, dou por encerrado o evento de hoje. Muito obrigado pela presença de todas e todos. E até uma próxima, né? Por mim, a gente continua todo ano fazendo um evento para saber mais sobre o povo tibetano e saber mais sobre a Costa Rica também. Acho importante a gente manter esse canal, né?